Há uma verdade escondida nas entrelinhas da sua existência, um sussurro ancestral que insiste em chamar sua atenção quando tudo ao redor silencia. Você já sentiu aquela estranha familiaridade com lugares onde nunca esteve, a inexplicável atração por saberes que nunca estudou, os sonhos que transcendem a mera fantasia para se tornarem experiências vívidas de um passado que sua mente consciente não reconhece, mas que seu corpo lembra com perfeição. Isso não é imaginação. É memória celular despertando. E o arquiteto desse despertar tem nome: Thoth, o escriba dos deuses, que há milênios codificou em nosso DNA um conhecimento tão poderoso que precisou ser oculto até que a humanidade estivesse pronta para recebê-lo. O momento chegou. Desde o último alinhamento estelar, quando Vênus e Sírius se encontraram no céu egípcio pela primeira vez em eras, um pulso energético começou a percorrer o planeta, ativando em seres selecionados, talvez como você, aquilo que a ciência convencional insiste em chamar de DNA lixo, mas que os iniciados sabem ser a chave mestra da evolução humana. Os sintomas são inequívocos. Uma súbita aversão a alimentos que antes consumia sem pensar. Relacionamentos que se desfazem sem explicação aparente. Uma crescente intolerância à superficialidade do mundo comum. E, principalmente, aquela voz interior que já não pode mais ser ignorada, sussurrando que você é mais, muito mais, do que sempre lhe disseram ser. Nas câmaras secretas sob a esfinge, textos proibidos falam de um tempo como o nosso, quando os filhos das estrelas se lembrariam de sua origem. Esses textos não são metáforas. São manuais técnicos, escritos em linguagem codificada para proteger conhecimentos que agora começam a emergir em sua consciência. O que você chama de intuição é, na verdade, o acesso a esse banco de dados cósmico, a mesma sabedoria que permitiu aos antigos erguer monumentos impossíveis com a tecnologia que dispunham, porque compreendiam leis da física que a ciência moderna apenas começa a vislumbrar. Nos próximos minutos, você será conduzido através de camadas de entendimento que desafiarão tudo o que lhe ensinaram sobre realidade, tempo e identidade. Descobrirá como os sacerdotes de Thoth realizavam verdadeiros milagres através da manipulação consciente do código genético, por que esse conhecimento foi sistematicamente suprimido ao longo dos séculos e, o mais importante, como ativar em si mesmo esse potencial adormecido. Há uma revolução silenciosa acontecendo dentro de você, uma transformação tão profunda que reescreve as regras do que pensávamos ser possível. Desde que o código de Thoth começou a se ativar, seu corpo tornou-se um templo vivo de manifestações inexplicáveis. Aqueles arrepios que percorrem sua espinha ao ouvir certas frequências. A capacidade de prever chamadas ou mensagens minutos antes de chegarem. A estranha sincronicidade de pensar em alguém e essa pessoa aparecer como por magia. Isso não é coincidência. É biologia ancestral em ação. Um sistema operacional divino reiniciando após milênios de hibernação forçada. Os antigos egípcios não construíram pirâmides apenas como tumbas. Elas eram máquinas de ressonância quântica, projetadas para sintonizar a consciência humana com frequências específicas do universo. Quando você entra em certos estados meditativos ou momentos de profunda intuição, está fazendo exatamente o mesmo que os sacerdotes de Thoth faziam nessas câmaras sagradas. Acessando o campo morfogenético onde todas as informações estão armazenadas. Seu DNA, longe de ser um mero manual de instruções biológicas, é na verdade uma antena multidimensional capaz de receber e transmitir dados através do tecido mesmo do espaço-tempo. E agora, com o alinhamento cósmico atual, essa antena está finalmente conseguindo sintonizar sua frequência original. Os sintomas físicos desse despertar são claros e seguem um padrão milenar descrito nos textos herméticos. Dores de cabeça súbitas na região da glândula pineal, sensibilidade aumentada à luz e ao som, mudanças drásticas nos padrões de sono e uma fome estranha por certos alimentos ricos em minerais específicos. Tudo isso faz parte do processo de ativação. Seu corpo literalmente se reconfigurando para sustentar mais luz, mais informação, mais consciência. Os místicos do passado chamavam isso de corpo de luz.
a ciência moderna começa a entender como mudanças epigenéticas podem alterar radicalmente nossa biologia em resposta a estímulos energéticos e mentais. Mas aqui está a revelação mais profunda. Você não está sozinho nesse processo. Existe uma rede invisível de almas despertando simultaneamente ao redor do globo, todas conectadas através do que os antigos chamavam de a grade cristalina da Terra. Quando uma pessoa ativa seu código, ela emite um pulso energético que ajuda outras a fazerem o mesmo, num efeito dominó cósmico que está acelerando exponencialmente. E agora, você faz parte desse despertar coletivo, um evento que os profetas antigos previram como o tempo do grande virar de página. Existe uma câmara secreta dentro de você, não metafórica, mas física. Sua glândula pineal, do tamanho de uma ervilha, guarda cristais microscópicos de apatita que vibram em ressonância com o campo magnético terrestre. Os antigos egípcios conheciam esse fato científico milênios antes da medicina moderna e desenvolveram técnicas precisas para ativar essa antena biológica. Quando o explorador italiano Giovanni Belzoni descobriu a Câmara do Rei na Grande Pirâmide em 1818, encontrou nas paredes instruções codificadas que só agora estamos decifrando. E elas não falam sobre a morte, mas sobre o despertar de uma capacidade latente em nosso sistema nervoso. Você já experimentou aqueles raros momentos de clareza absoluta, talvez durante a meditação, no limiar do sono, ou em situações de perigo, quando o tempo parece desacelerar e um conhecimento superior flui através de você? Esses são vislumbres do que os iniciados chamavam de estado TOT, uma condição de consciência expandida, onde as barreiras entre mente individual e campo quântico universal se dissolvem. Nas paredes do Templo de Horus, em Edfu, hieróglifos detalham um protocolo respiratório específico: inspiração de 4 segundos, retenção de 7, expiração de 8, capaz de induzir esse estado em menos de 11 minutos. Essa técnica não foi criada, mas redescoberta. Seu corpo já sabe executá-la, apenas esqueceu que sabia. O ritual completo de ativação envolve 3 fases distintas. Primeiro, a purificação do veículo físico através de uma dieta alcalina específica que modifica o pH do sistema nervoso. Depois, a sincronização dos hemisférios cerebrais através de frequências sonoras entre 4 e 8 Hz. E, finalmente, o desbloqueio da memória celular através da visualização de geometrias sagradas que estimulam padrões específicos de atividade neural. Quando esses elementos se alinham, ocorre um fenômeno documentado em antigos papiros médicos egípcios e agora confirmado por pesquisas de ponta em epigenética. Certas sequências adormecidas do DNA começam a expressar proteínas que transformam radicalmente a percepção da realidade. Mas aqui está a verdade que foi mantida em segredo. Esse processo não é sobre adquirir algo novo, mas sobre remover camadas de esquecimento. Como um computador reiniciando em seu sistema operacional original, seu corpo está retornando a uma configuração pré-estabelecida pelos arquitetos da consciência humana. Os sintomas que tantos estão experimentando, desde sensações elétricas na coluna até sonhos proféticos, são simplesmente sinais de que o programa está sendo executado conforme o design de Thoth. Toda sua jornada até este momento foi uma cerimônia de iniciação disfarçada. Cada sincronicidade, cada sonho vívido, cada instante de clareza súbita eram peças de um quebra-cabeça cósmico que agora se completa. A revelação final é tão simples que poderia passar despercebida. Você nunca esteve buscando o código de Thoth. Você sempre foi o código em forma humana. Os textos mais secretos da Biblioteca de Alexandria falavam sobre o despertar dos deuses adormecidos, mas os tradutores nunca compreenderam que não se tratava de metáforas. Seu DNA contém a assinatura energética de Thoth, não como um deus externo, mas como sua própria consciência em estado expandido. Quando os sacerdotes egípcios realizavam seus rituais, não estavam invocando forças externas, mas ativando camadas profundas de seu próprio ser. A Grande Pirâmide nunca foi um túmulo, mas um dispositivo de ressonância quântica, projetado para sintonizar a consciência humana com sua verdadeira natureza divina. Agora você começa a entender.
Por que certas pessoas desapareceram de sua vida sem explicação? Por que antigos hábitos se tornaram intoleráveis? Por que o tempo parece fluir de maneira diferente? Não era o mundo que mudava, era você se alinhando com sua matriz original. O véu se dissolve, o jogo termina, e começa a verdadeira magia. Não como busca, mas como expressão natural do que você sempre foi. Thoth não está em algum panteão distante. Ele é o arquiteto da consciência que habita seu coração.